Cabe a Genoveva, o pai com o leitor que se perdeu, o avô que diz ai ai, o pé de salsa e o Amadeu. 1, 2, 3, porquinhos, a mãe Teresa e os filhinhos. E por aí vai, esses são alguns dos trechinhos, digamos assim, do livro Uma Biblioteca é uma Casa Onde Cabe Toda a Gente. Obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pela escritora e ilustradora portuguesa, que veio ao Brasil, então, participar de uma série de iniciativas no contexto local. Mafalda Milhões, que nos brinda com a sua presença no Café com Letras especialíssimo. Uma honra tê-la conosco. É uma honra para mim também. E eu vou aproveitar a colinha aqui dentro do próprio livro para não errar. Mafalda, tu também participas de um projeto, conduz um projeto de incentivo à leitura em Portugal, pioneiro, o Bichinho de Conto, que dialoga com uma iniciativa semelhante aqui no contexto de Caxias do Sul e nacional, aí brasileiro, no caso, que é o Instituto de Leitura Quindim. Então vocês fazem praticamente um intercâmbio cultural. E a tua vinda aqui a Caxias do Sul teve muito disso. Lançar o teu livro, que é pauta aqui do nosso programa, e também fazer exposições e atividades de mediação de leitura. Então gostaria que tu situasses um pouco como que se deu essa experiência aqui de alguns dias em Caxias do Sul. Primeiro queria agradecer o convite para o programa, a recepção de todos, aproveitar um bocadinho também a possibilidade que o programa dá de agradecer a todos os leitores e toda a simpatia e todo o calor que eu tenho recebido de todas as pessoas com quem me tenho cruzado aqui no Brasil. Depois dizer que é a minha primeira viagem. Então tudo tem sido uma descoberta muito, muito grande. Tua primeira vinda ao Brasil? É a minha primeira vinda, é uma estreia. Logo em Caxias do Sul? Sim, eu já me tinham preparado dizendo que a mala tinha que ser com roupa quente, mas eu fiz a mala muito desconfiada, fui pondo uns colãs, assim, umas coisas, sempre a achar que eu não ia usar e que ia ter que correr a comprar uns chinelos de dedo e assim, mas comprovo que realmente no Brasil chove e faz frio. Principalmente em Caxias, e aquelas oscilações que o pessoal chama o efeito cebola, que o sujeito se cobre todo, aí descobre no meio do dia porque esquenta muito e depois volta a se agasalhar. O que vai distraindo um bocadinho dessa coisa do mau tempo, que ele depois dilui-se noutras coisas, é mesmo as conversas, as descobertas, claro. A descoberta da própria arquitetura, os barulhos, o trabalho, a preparação do trabalho, claro. O Volney, que acabou por também preparar um bocadinho o território para eu vir, fez uma agenda bastante recheada. Então nós temos trabalhado muito, incubado até outros projetos, falado muito de leitura, temos estado em contato com outras pessoas. Só para situar quem nos acompanha, quando tu citas Volney, tu estás te referindo ao Volney Canônica, Sim. dos idealizadores do Instituto de Leitura Quindim, e que está fazendo, digamos assim, toda a produção cultural, fez a produção cultural da tua vinda para cá. E tem sido um Cicerone fantástico, não só de Caxias, como também do próprio panorama literário, o Quindim. Para quem não conhece o Instituto, para mim, eu tinha muita vontade em conhecer, a brincar, já tinha dito em outra entrevista que desde que o Quindim existe, que da minha livraria, de onde eu vejo o mar, eu vejo um outro sítio bem lá longe na linha do horizonte, que é um instituto em Caxias. E gosto de pensar que estamos ligados pela mesma motivação, que é ter esta vontade ou este desejo de construir uma comunidade de leitores inteligentes e capazes de respeitar este mundo, não é? Que é de todos. Antes de irmos ao ar, tu comentavas comigo do teu instituto lá em Portugal, e tu ressaltavas, sobretudo, de que se tratou de uma iniciativa pioneira no contexto português de estímulo à leitura. Digamos assim, seria uma espécie de Quindim em Portugal,
Como que se deu essa experiência lá? O Esta, bichinho do conto, sim, né? a nossa experiência começa ainda na universidade, a lançar Que ano um isso? livro. Eu sou formada em artes gráficas Aham. e sou uma fanática, sou uma apaixonada, vá, de todo o Claro. processo gráfico. Exato. E o objeto gráfico que eu mais gosto é o livro. Então, ainda no trabalho da universidade, acabamos por fazer o que foi o meu primeiro livro, que foi todo feito por nós ainda em processos muito rudimentares, na oficina de artes gráficas do meu departamento, do Instituto Politécnico de Tomar, com o acompanhamento de alguns professores e alguns técnicos de artes gráficas. De que ano nós estamos tratando disso? Nós Que estamos período? a falar de 2000. 2000 por aí. E aí nasce o bichinho do conto? Foi consequente porque a dada altura nós tínhamos um livro e o livro estava pronto para venda, e daí vem um encontro com uma grande cadeia, que é a FNAC, que é uma loja de uma rede de livrarias com muita força em Portugal, e apesar de ser uma edição de autor, ela entra na loja. Os 500 exemplares que nós tínhamos feitos foram vendidos todos à loja, e de repente, para sermos fornecedores da loja, nós tínhamos de ter uma editora. Ou seja, eu, Mafalda Milhões, não podia vender um livro, tinha que ter uma editora. Então surge o bichinho de conto, que é... Em Portugal nós dizemos, quando alguém gosta de alguma coisa, ou se motiva por alguma coisa, tem o bichinho do futebol, ou o bichinho do teatro, ou o bichinho... Seria um fã. Um fã, ou um viciado. Aham. Não é? Mas aquele viciado pro bem. Sim, digamos só assim. que o vício é uma palavra feia, não é? Claro. Então o bichinho é uma coisa que nos consome, que nos obriga sempre a ir, correr atrás. E então não era só da literatura, não era só da conversa, não era só da ilustração, era do conto, era de contar, era de ouvir. Todo, o contexto todo da leitura. E então nós criamos o Bichinho de Conto, que começa por ser uma editora, mas um ano depois converte-se e abre a porta da primeira livraria especializada em literatura infantil, não só portuguesa, porque tínhamos a primeira livraria portuguesa especializada, mas com livros em todas as línguas, e isso continua até hoje. Esta livraria era diferente de todas as outras porque só tinha álbum ilustrado e livros ditos infantis. Ou seja, havia uma série de livrarias generalistas, mas em Portugal não havia livraria especializada, e esta é a primeira que aparece especializada e em literatura para a infância. Então, um enfoque infanto-juvenil, que tende a ser, pelo menos por olhares mais preconceituosos, uma literatura menor. O sujeito olha, mas é para criança e tal. Então, digamos assim, tu vês o sentido de trazer dignidade e mostrar o valor também dessa literatura infanto-juvenil, que serve para adultos também, né? Sim, a gente costuma dizer que se só serve para crianças, não serve para ninguém. Se serve para criança, serve para toda a gente. Exatamente. E temos uma frase que não estava na gênese do projeto, mas que começou a ser uma frase muito importante, que ocupou e ocupa na minha cabeça um espaço e uma dimensão muito importante. É porque nós no Bichinho de Conto, porque o que eu ia dizer, acabo e termino já, que é... o Bichinho de Conto abre a livraria, e a livraria rapidamente transforma-se num lugar de encontro onde as pessoas viam livros diferentes, tinham experiências de leitura diferente, e a dada altura a experiência ganhava outro significado, outra dimensão com o autor, e ganhava ainda outro significado, não mais importante, mas outro, trabalhando com o sentido estético, com o olhar sensível, com a educação do olhar. Então nós começamos a olhar para a livraria como uma espécie de uma sala de estar. A livraria deixa de ser um projeto meramente económico e passa a ser um projeto de acolhimento de leitores, de mediador de leituras e profissionais de educação. E do ponto de vista do custeio do livro, esse é um desafio muito grande no Brasil. Vivemos um momento de enxugamento, digamos assim, diminuição dos projetos de incentivo
a projetos de incentivo à cultura, digamos assim, à feitura de livros, está muito mais complicado isso. Mesmo com as leis de incentivo, o custo final do livro ainda era um pouco caro em relação ao poder aquisitivo médio da população brasileira. Hoje em dia se tornou muito caro. Então é um desafio muito grande para o brasileiro ter um consumo rotineiro de livros, pelo menos próprios. Daqui a pouco aí os centros universalizam essa possibilidade, mas o sujeito não comprou o seu livro, ele está lá, terminou, ele tem que entregar ou devolver. Então ainda no Brasil é muito difícil. Em Portugal vocês conseguiram, a partir de iniciativas assim, baratear o preço final do livro? A questão é que o que nós pensamos Ou é quando aquele o jogo livro... de empréstimo daqui a pouco? Não, há duas questões que, à medida que ia falando, surgiram na minha cabeça. Uma é, como o livro fica caro? O livro fica sempre caro se só for usado uma vez. Por exemplo, se eu comprar uma colher e a usar uma vez, ela é caríssima. Se eu usar um copo e usar uma vez, ela é caríssimo. Se eu se eu comprar uma camisola e só usar uma vez, ela é cara. Mas se eu usar muitas vezes, o preço vai se diluindo. O problema do livro, principalmente do infantil ou ilustrado, é que ele é um álbum ou um livro mais nobre no sentido da matéria, enquanto objeto. Então o livro tem mais qualidade em termos de impressão, há mais cuidados, o papel não pode ser um papel qualquer. Há todo um cuidado que faz com que o livro não seja tão barato. O abaratar o livro, eu acho que tem a ver com o uso e o consumo. A questão de ter acesso, talvez seja por isso que a mediação de leitura ou os meios de comunicação ou as novas plataformas de comunicação ou até mesmo as bibliotecas escolares públicas ou comunitárias são tão importantes. Porque a dada altura o que nós pensávamos na livraria é, bem, nós somos uma livraria, nós não somos uma biblioteca. Então aqui nós estamos a fazer uma coisa, nós estamos a promover a aquisição de uma obra. Nós fazemos muitas coisas, nós pomos em contacto o leitor com determinado escritor, fazemos apresentações, quase, não é? Mas a dada altura o leitor tem a possibilidade de comprar e adquirir o livro para sempre. Então temos que assegurar que é um bom investimento. E nisso eu acho que também é bom a pessoa pensar que há que fazer escolhas. Se calhar eu posso não ter 30 mil coisas e comprar um livro, ou não comprar tantas coisas e comprar um livro. Eu tenho algum problema quando se fala do preço. Do custeio, entendi. Porque às vezes eu acho que nós fazemos outros investimentos que a outro nível não... O mesmo poderíamos dizer de uma ida ao teatro, uma ida ao cinema. Por exemplo... Eu acho que não é um custo, é um investimento. Eu comecei a ler trechos aqui de forma aleatória para abrir o programa. Aí destacando o teu livro, Uma Biblioteca é uma casa onde cabe toda a gente. E aí o livro abre de uma forma divertida, exatamente nesse sentido. Onde cabe, aí começa, cabe a Genoveva, cabe o pai, e as situações, cabem 1, 2, 3 porquinhos, quer dizer, não precisa estar necessariamente tão bem vestido para ir a uma biblioteca. Aí a inclusão de agricultores, a inclusão de negros, a inclusão daquele mais famoso, daquele não tão conhecido. Então aqui há uma provocação, e aí, claro, com uma exploração também muito qualificada de ilustração, e nós estamos tratando de um livro de papel mais firme, com destaque ao traçado, mas em última análise o conceito que passa é de uma universalização do acesso à biblioteca, ou seja, qualquer um pode entrar em uma biblioteca e pode se valer do que está lá dentro. Agora, claro, o papel dos mediadores de leitura também é auxiliar essas pessoas a fazerem o melhor proveito possível dentro da biblioteca. Mas eu também vejo uma coisa, que é, fala-se muito do que é que a pessoa que entra na biblioteca vai buscar, mas também temos que olhar de outra maneira, que é o que é que a pessoa que entra dentro da biblioteca vai dar ao técnico, ao mediador de leitura que lá está. Ou seja, não tem que ir só à biblioteca buscar, pode ir dar. Pode ir
Acho que estamos a viver uma altura em que precisamos muito que as bibliotecas não sejam dos livros, sejam dos leitores. Por exemplo, tu falas aqui, o valente, o pirata, o peixinho, os pescadores, então, aquele que só aparece no Natal, uma conotação ao Sim, Papai porque Noel. a pessoa pode, esse Pai Natal aparece, mas pode ser uma pessoa que tem que ser respeitada na mesma como as outras, ainda que só apareça uma vez por ano. Sim. Eu acho que também queria que, de alguma forma, os técnicos da biblioteca fosse um livro que desse outras perspectivas de importância, não só a quem vai, mas também a quem recebe. Não é? Então, toda a gente cabe, toda a gente tem um lugar. Então é um livro que de alguma forma também induz que quem está num lugar deste está à espera. E um dos teus intentos, e nunca vai ao ar o nosso bate-papo antes, né, da gravação, obviamente, mas ele não deixa de ser rico. Nós vínhamos conversando a caminho do estúdio para gravarmos, e aí tu falavas o seguinte, eu, quando menor, me inibia às vezes de ir à biblioteca. Aquela mística, né? O ambiente, o silêncio, as coisas arrumadas, os tipos de livros que para aqui vamos não encontrar. É para vocês. Eu lembro-me de este aqui, a gente queria ir a um corredor e este aqui não. Então, tu criaste aqui um conceito e aí tu falavas isso. É para as pessoas não se inibirem, né? Se animarem e se encorajarem a estar nesse ambiente, né? Uhum. Então, tu cumpres aqui com o papel de derrubar vários mitos, né? Com relação à leitura também, né? Sim, porque como dizer a uma criança que o Código Civil não é para ela? Se ela quer ver aquele livro que é grosso e que tem tanta palavrinha e tanta coisa. Então é um contacto. Eu acho que, acima de tudo, a visita... ou a ida à biblioteca, ou o encontro na biblioteca, ele tem que ser livre, tem que ser vivido de uma forma livre. E o leitor, independentemente do credo, do tamanho, da sensibilidade, da maneira como entra, ele tem que ser respeitado e acompanhado sem preconceitos. Eu tratei aqui de alguns aspectos ligados ao custeio do livro, e também da redução de alguns programas de incentivo. Nós vimos no Brasil uma fase de reformulação de algumas estruturas de ensino. Houve cortes de verbas para as universidades, como eu te citei, o fomento para apoios a financiamentos de livros, de projetos culturais e por aí afora. Como que tu tens observado isso com o olhar português? Que também é um país que de uns anos para cá enfrentou severas crises econômicas e de desemprego, e sempre que há dificuldade econômica no país, de uma forma ou de outra, os setores vão sendo atingidos, e com a cultura e com a educação não é diferente. Com base na tua experiência como cidadã portuguesa, nessa interlocução de vir ao Brasil, tu estás vindo de forma inédita, mas mantém contato com pessoas daqui, acompanha o noticiário. Como é que tu observas essas transformações que têm acontecido no cenário brasileiro de custeio à educação e à cultura? É assim, eu vivo num país livre, mas que nem sempre foi livre. A minha mãe contava muitas histórias da ditadura e, ainda que já tenha passado algum tempo, esse tempo ainda está muito, muito presente. Nós vimos a acompanhar o Estado do Brasil, assim como os Estados Unidos e outros países, e claro que nos interessa porque se estamos ligados à leitura, à literatura e culturalmente estamos implicados e nos envolvemos sociologicamente, claro, e somos ativos, todo mundo nos interessa, porque acaba por haver decisões que mexem no mundo que é de todos. Eu não posso dizer, não é? O Brasil é um cantinho ali, a América é um cantinho ali, a França é um cantinho ali. Não, todos estes cantinhos são um mundo que nos pertence a todos. Então, às vezes, o que acontece, a meu ver, é quando vemos as notícias ou ouvimos o que está a passar, de alguma forma, vem-me à memória algumas histórias que eu ouvia antes do meu país ser livre. É uma questão de ausência, é quase como se faltassem peças ou tirassem peças a uma estrutura
que estava montada. Por exemplo, resulta muito estranho as diferenças na educação. Tudo o que se acrescenta à educação não me estranha. Tudo o que se tira, eu estranho. É porque a cultura, a educação, a saúde são contas de somar, eu acho. A própria segurança não são pública, contas né? de subtrair. A própria segurança pública. Sim. Se a parte educacional for mal, terá um impacto na criminalidade, né? Sim, quando nós ouvimos as releituras relativamente aos clássicos, ou ao cinema, ou até mesmo ao cinema de animação, com perspectivas estranhas e esquisitas, a mim mete-me muita confusão. Muita confusão. Nós temos uma parte que nós sempre chamamos aqui no Café com Letras, e é um programa semanal voltado a escritores de Caxias do Sul que lançam seus livros, mas claro, quando há a presença de convidados de fora, como é o teu caso, o programa também abre. E nós vamos chamar as dicas do autor. Roda a vinheta aí. As dicas do autor, recebendo a escritora e ilustradora portuguesa Mafalda Milhões. Com uma biblioteca é uma casa onde cabe toda a gente, nós vamos dar um tempo na abordagem da tua obra e vamos pedir que tu indiques, recomendes a quem está nos acompanhando neste momento livros, autores que tu entendas que devam ser procurados, digamos assim. Você tem que ler tal coisa, ou retomar um clássico, ou ir para esse autor desconhecido, enfim, o espaço é teu, recomenda. Essa pergunta é muito difícil, porque recomendaria muito, mas Sim. eu, por exemplo, sempre que abro o ano, sempre que começa o ano, eu leio sempre o livro do Barry, o Peter Pan, a versão original. Olha aí. Eu acho que é muito importante ler essa recomendação. Não falharia nunca a obra do Monteiro Lobato, principalmente As Reinações do Narizinho, que eu adoro. Leria o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, certamente, não falhava. Entre os autores brasileiros que me lembro agora, eu se calhar leria O Tom, do André Neves. Tenho muita dificuldade em escolher só um livro ilustrado ou escrito pelo Roger Melo, é outro, porque é um homem biblioteca, é muito difícil e depois, assim, para não falhar os portugueses, eu acho que podem escolher um Essa de Queiroz qualquer, podem escolher um Afonso Cruz qualquer. Acho que uma pessoa que gosta muito de pessoas e do mundo tem que ler Afonso Cruz. Uma pessoa que queira conhecer-se melhor tem que ler Walter Ugumem, e os livros dos dois autores já estão em brasileiro. E aí, tanto esses mais remotos, como o Fernando Pessoa, Essa de Queiroz e agora o Walter Ugumem, eles já são bem explorados no contexto brasileiro. Então isso é interessante. Sim. Já não são... Mas eu acho que eles devem ser explorados e abusados e lidos muito. Legal. Sim. Legal. E voltando ao teu livro e à tua própria presença aqui em Caxias do Sul, no âmbito do Instituto de Leitura Quindim. O que ainda tem para nós destacarmos aqui? Tu fizeste uma exposição também? Sim, eu destacaria a exposição, e dizendo que a exposição estará sempre incompleta até que alguém se decida a ir lá e completar. Eu não posso dizer como, mas toda a gente pode, assim como toda a gente cabe numa biblioteca, também cabe nesta exposição, ou cabe, digo eu, no Instituto Quindim, não é? O lançamento do livro, eu queria destacar o cuidado da Lourdinha, que é a editora que fez horas e horas de viagens para estar connosco, e agradecer todo o cuidado da editora Abacate, mesmo na execução física e gráfica do livro, porque a obra tem alguns requintes que eu
não conhecia nas edições e no livro brasileiro. Ele foi editado por Belo Horizonte, né? Sim. Mas a própria gramagem, o formato do livro, o canto arredondado, eu sinto-me muito grata e muito mimada nestes pequenos detalhes. Assim como agradeço a todas as pessoas que estiveram connosco nesta grande festa que foi o lançamento do livro, a descoberta que foi a conversa, o bate-papo no Instituto Quindim e também o ateliê. Mas também o Quindim é uma sala que abre espaço e dá esta vontade para sermos também muito exploradores e felizes na leitura, eu acho. Bem, na medida em que tu vieste aqui ao Café com Letras com este livro, eu passo a te acompanhar melhor. Então, vou deixar o convite para que tu retornes ao programa. E como encerramento, vou pedir que tu nos situe aí, por onde que tu passarás agora, vieste ao Brasil, tem outra agenda prevista, estás escrevendo alguma coisa, nos apresentará alguma obra daqui meio ano, o que vem por aí da tua trajetória? Então, a ver, então é assim, eu vou fazer ainda um roteiro de trabalho. Ele está programado para ser mais extenso e visitar mais sítios. O que se passa é que em Portugal estamos numa época também de muito trabalho, porque estamos com as feiras do livro e os encontros de literatura e havia uma agenda também lá. Sim. Eu de Caxias irei para Porto Alegre, onde farei também um workshop com o André Neves nas Paulinas e onde haverá também uma oficina para professores e depois irei então para a Feira do Livro de Joinville, a convite da nossa grande Maria Antonieta, onde estarei também com grandes e pequenos e acabarei a minha viagem passando por Brasília, na Feira do Livro de Brasília, comemorando num dia muito especial para nós, o dia 10 de junho, que é um feriado especial em Portugal, que é o Dia de Portugal. Em Brasília, de onde parto depois para Portugal. Quanto aos projetos, eu trazia na mala uma ideia que inicialmente seria para expor no Quindim. Decidimos não expor. É um projeto que queremos muito que se faça entre Portugal e Brasil. Estamos agora a pensar, há outras ideias de tradução de livro, mas o que fica no ar é uma vontade muito grande, não de trabalhar para o Brasil, mas com o Brasil. Há bocado eu ia dizer uma coisa que me lembrei agora e gostava que ficasse bem claro que eu acho que a criança não é uma pessoa pequenina, com ideia pequenina, que veste roupa pequenina e que lê livros pequeninos. Nós achamos exatamente o oposto. A infância é um início. E é um início que nós temos que respeitar muito. Porque é um grande início para um grande ser humano. Se nós pensarmos pequeno, talvez o ser humano fique tão pequeno que não deixe os outros pensarem e viverem em liberdade. Não vai desabrochar, digamos assim, para a leitura. Né? Então acho que temos que pensar nas crianças e na infância sempre em grande, exigindo delas o máximo, mas dando o máximo de nós e exigindo também o máximo de qualidade dos outros em todas as dimensões. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, eu é que agradeço. Acabamos de conversar, então, com a ilustradora e escritora Mafalda Milhões, portuguesa que veio a Caxias do Sul lançar o livro Uma Biblioteca é uma Casa Onde Cabe Toda a Gente e também explorar outras pautas de intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal, este, então, foco do Café com Letras desta semana. E, como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.